CDB pode te fazer ganhar R$ 15.000 a mais por ano do que a poupança. Mas se você não souber exatamente o que significa cada termo relacionado a esse investimento, como IPCA, CDI, prefixado, pós-fixado e híbrido, pode estar jogando dinheiro no lixo sem nem perceber. Você sabia que 90% dos brasileiros que investem em CDB escolhem completamente errado porque não entendem os termos básicos e por isso ganham praticamente a mesma coisa que ganhariam na poupança, perdendo a oportunidade de multiplicar seu patrimônio de forma segura e consistente? Bem-vindo ao canal Financeirinho. E hoje eu vou te explicar de forma simples e direta o que é CDB na prática, o que significa cada um dos termos que você precisa conhecer para investir corretamente, como IPCA, CDI, Selic, FGC e, principalmente, como usar esse conhecimento para escolher o CDB certo que pode transformar seus R$ 100.000 em R$ 200.000 muito mais rápido do que qualquer poupança ou investimento tradicional que os bancos empurram para você. Primeiro, deixa eu explicar o que é CDB de uma forma que qualquer pessoa consiga entender, porque a maioria dos brasileiros acha que sabe, mas na verdade não faz a menor ideia de como funciona na prática. CDB significa Certificado de Depósito Bancário, e é simplesmente um jeito fancy de dizer que você está emprestando dinheiro para o banco e ele vai te pagar juros por isso. Exatamente o contrário do que acontece quando você pega um empréstimo, onde você paga juros para o banco. Quando você investe R$ 100.000 num CDB, o banco pega esse dinheiro e usa para emprestar para outras pessoas, financiar operações, investir em projetos e em troca te paga uma rentabilidade que pode variar de 6% até 15% ao ano, dependendo do tipo de CDB, do prazo, do banco e principalmente do seu conhecimento para negociar e escolher as melhores opções. É um investimento de renda fixa, o que significa que você tem previsibilidade de quanto vai receber, diferente de ações que podem subir ou descer de forma imprevisível, e é garantido pelo FGC até R$ 250.000 por banco e por CPF. Então, mesmo que o banco quebre, você não perde seu dinheiro até esse limite. Agora vou te explicar o que é IPCA, que é um dos termos mais importantes para você entender se quer realmente construir riqueza através de investimentos. Porque IPCA é o índice que mede a inflação brasileira. E se você não souber como usar isso a seu favor, pode estar perdendo poder de compra mesmo ganhando dinheiro no papel. IPCA significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e na prática é como o governo mede quanto os preços das coisas que você compra no dia a dia estão subindo ao longo do tempo. O IBGE acompanha uma cesta de produtos e serviços que representa o consumo típico das famílias brasileiras, incluindo alimentação, moradia, transporte, saúde, educação, vestuário, e calcula todo mês quanto esses preços aumentaram em relação ao mês anterior. Se o IPCA do ano foi 5%, significa que em média as coisas ficaram 5% mais caras. Então, para manter o mesmo poder de compra que você tinha no início do ano, você precisaria ter 5% a mais de dinheiro no final do ano. Por isso que o IPCA é tão importante para investimentos. Se você investe num CDB que rende 8% ao ano, mas o IPCA do período foi 5%, sua rentabilidade real foi de apenas 3%, porque você ganhou 8% em números, mas as coisas ficaram 5% mais caras. Então, seu poder de compra aumentou apenas 3%. E aqui vem a informação que pode revolucionar sua forma de investir. Existem CDBs que são indexados ao IPCA, ou seja, que pagam IPCA mais uma taxa adicional, garantindo que você sempre tenha ganho real acima da inflação. Por exemplo, se você investe num CDB IPCA mais 4%, independente de quanto seja a inflação do período, você sempre vai ter 4% de rentabilidade real. Então, se a inflação for 3%, você ganha 7% nominal. Se a inflação for 7%, você ganha 11% nominal, sempre mantendo os 4% reais de ganho acima da corrosão inflacionária. CDI é outro termo fundamental que você precisa dominar para investir corretamente em CDB, porque a maioria dos CDBs pós-fixados usa o CDI como referência para calcular a rentabilidade. CDI significa Certificado de Depósito Interbancário,
e é basicamente a taxa de juros que os bancos usam para emprestar dinheiro uns para os outros por períodos curtíssimos, normalmente um dia. Na prática, o CDI anda sempre muito próximo da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira definida pelo Banco Central, geralmente ficando alguns décimos de ponto percentual abaixo da Selic. Se a Selic está em 10%, o CDI normalmente fica em 9,8% ou 9,9%. Quando um banco oferece um CDB de 90% do CDI, significa que você vai receber 90% da rentabilidade do CDI no período. Então, se o CDI acumulado do ano foi 10%, você vai receber 9% bruto, antes dos impostos. A grande vantagem dos CDBs atrelados ao CDI é que eles acompanham as mudanças na política monetária. Então, se o Banco Central aumenta a Selic para combater a inflação, seu CDB automaticamente passa a render mais. E se o Banco Central diminui a Selic, seu CDB rende menos, mas sempre acompanhando o cenário econômico. Por isso que CDBs pós-fixados atrelados ao CDI são ideais para períodos de incerteza sobre os rumos da política monetária, porque você não fica preso numa taxa fixa que pode se tornar desvantajosa se os juros subirem significativamente depois que você aplicou. Mas tem uma pegadinha importante. Nem todo CDB atrelado ao CDI é igual. Alguns pagam 70% do CDI, outros pagam 90%, outros pagam 105%, outros pagam 120%. E essa diferença pode significar milhares de reais ao longo dos anos. Agora deixa eu te explicar os 3 tipos principais de CDB que existem no mercado, porque entender essas diferenças é fundamental para você escolher o investimento certo para a sua situação específica. CDB prefixado é aquele onde a taxa de juros é definida no momento da aplicação e não muda durante todo o período, então você sabe exatamente quanto vai receber no vencimento. Se você investe R$100 mil num CDB prefixado de 12% ao ano por 2 anos, vai receber R$125.400 no final, independente do que aconteça na economia durante esse período. A vantagem é a previsibilidade total. Você pode planejar exatamente quanto terá no futuro, mas a desvantagem é que você pode perder oportunidades se os juros subirem depois que você aplicou, ou ficar com rentabilidade real negativa se a inflação disparar acima da sua taxa prefixada. CDB pós-fixado é aquele onde a rentabilidade acompanha algum indicador econômico, normalmente o CDI. Então, se os juros sobem, seu investimento rende mais. Se os juros caem, rende menos. A vantagem é que você acompanha as mudanças do mercado. Seu dinheiro sempre rende próximo ao que há de melhor em renda fixa no momento. Mas a desvantagem é que você não tem previsibilidade total de quanto vai receber. CDB híbrido, que também é chamado de CDB IPCA+, combina uma parte fixa com uma parte variável atrelada à inflação. É o tipo mais inteligente para quem quer construir patrimônio no longo prazo, porque garante rentabilidade real positiva, independente do cenário inflacionário. Se você investe num CDB IPCA mais 5%, sempre vai ter 5% de ganho real acima da inflação, que é exatamente o que você precisa para multiplicar patrimônio de forma consistente ao longo dos anos. FGC é outro termo que você precisa conhecer porque é o que garante a segurança dos seus investimentos em CDB, e entender como funciona pode te ajudar a otimizar sua estratégia de diversificação. FGC significa Fundo Garantidor de Créditos, e é uma entidade que protege os investidores em caso de quebra das instituições financeiras. Se um banco quebrar, o FGC garante até R$250 mil por CPF por banco. Então, se você tem R$300 mil num banco que quebra, você recupera R$250 mil, mas perde R$50 mil. Por isso que investidores inteligentes diversificam entre diferentes bancos quando têm valores altos para investir, colocando no máximo R$250 mil por banco para ter proteção total do FGC. Se você tem R$500 mil para investir, pode colocar R$250 mil num banco e R$250 mil em outro banco, tendo proteção total nos 2 investimentos. Taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central a cada 45 dias, e ela influencia diretamente a rentabilidade dos CDBs pós-fixados, porque o CDI acompanha a Selic muito de perto.
Quando o Banco Central aumenta a Selic para combater a inflação, todos os investimentos de renda fixa ficam mais atrativos, incluindo CDBs, porque passam a oferecer rentabilidades maiores. Quando o Banco Central diminui a Selic para estimular a economia, os investimentos de renda fixa ficam menos atrativos porque oferecem rentabilidades menores. Por isso que é importante acompanhar as decisões do Banco Central e entender o ciclo de juros da economia, porque isso impacta diretamente na rentabilidade dos seus investimentos. Se você acha que os juros vão subir, pode ser interessante investir em CDB pós-fixado para se beneficiar do aumento. Se você acha que os juros vão cair, pode ser melhor travar uma taxa boa num CDB prefixado antes que as oportunidades diminuam. Liquidez é um conceito fundamental que determina a flexibilidade dos seus investimentos, e entender isso pode evitar que você fique preso com seu dinheiro quando mais precisar dele. Liquidez diária significa que você pode resgatar seu investimento a qualquer momento e receber o dinheiro no mesmo dia ou no dia seguinte. Liquidez no vencimento significa que você só pode resgatar no final do prazo contratado sem perder rentabilidade. CDBs com liquidez diária normalmente oferecem rentabilidades menores porque dão mais flexibilidade ao investidor. CDBs sem liquidez normalmente oferecem rentabilidades maiores porque o banco tem certeza de que vai ficar com seu dinheiro por todo o período contratado. A escolha entre liquidez e rentabilidade depende da sua situação financeira. Se você pode precisar do dinheiro para emergências, prefira liquidez diária mesmo que a rentabilidade seja um pouco menor. Se você tem certeza de que não vai precisar do dinheiro pelo prazo contratado, pode abrir mão da liquidez em troca de rentabilidade maior. Imposto de renda sobre CDB segue uma tabela regressiva que favorece investimentos de longo prazo, e entender essa tributação é fundamental para calcular sua rentabilidade líquida real. Para aplicações de até 6 meses, você paga 22,5% de imposto de renda sobre os rendimentos. De 6 meses a 1 ano, paga 20%. De 1 ano a 2 anos, paga 17,5%. Acima de 2 anos, paga 15%. Isso significa que quanto mais tempo você deixar seu dinheiro investido, menos imposto paga, e maior é sua rentabilidade líquida. IOF é outro imposto que incide sobre CDB apenas quando você resgata em menos de 30 dias após a aplicação, seguindo uma tabela decrescente que vai de 96% no primeiro dia até 0% no 30º dia. Por isso, nunca vale a pena resgatar CDB antes de completar 30 dias. Você literalmente perde quase toda a rentabilidade para o governo. Agora vou te mostrar exemplos práticos de como esses conhecimentos se aplicam na hora de escolher um CDB que realmente vai multiplicar seu patrimônio ao invés de apenas conservá-lo. Imagine que você tem R$50 mil para investir e encontra 3 opções: CDB prefixado de 10% ao ano por 2 anos, CDB pós-fixado de 110% do CDI sem prazo determinado com liquidez diária e CDB IPCA mais 4% ao ano por 5 anos sem liquidez. Se você escolher o CDB prefixado e a inflação do período for baixa, digamos 3% ao ano, você vai ter rentabilidade real excelente. Mas se a inflação disparar para 8% ao ano, sua rentabilidade real vai ser baixíssima. Se você escolher o CDB pós-fixado e os juros subirem durante o período, você vai se beneficiar do aumento. Mas se os juros caírem muito, sua rentabilidade pode ficar medíocre. Se você escolher o CDB IPCA+, você tem garantia de rentabilidade real de 4%, independente do cenário inflacionário, que é excelente para a construção de patrimônio de longo prazo. Para você ter uma ideia prática de como esses diferentes tipos de CDB podem impactar seu patrimônio ao longo dos anos, vou simular 3 cenários com R$100 mil investidos por 10 anos. No primeiro cenário, você investe num CDB pós-fixado que rende em média 90% do CDI ao longo dos 10 anos, assumindo um CDI médio de 8% ao ano e inflação média de 4% ao ano. Você teria aproximadamente R$160 mil no final, com rentabilidade real média de cerca de 3% ao ano. No segundo cenário, você investe num CDB IPCA mais 5% ao ano pelos 10 anos. Assumindo inflação média de 4% ao ano, você teria aproximadamente R$155 mil no final, mas com rentabilidade real garantida de 5% ao ano. No terceiro cenário,
Você diversifica investindo R$ 40 mil num CDB IPCA+, R$ 40 mil num CDB pós-fixado de alta rentabilidade e R$ 20 mil numa reserva de emergência em CDB com liquidez diária, tendo o melhor dos dois mundos: proteção contra a inflação, potencial de ganhar mais se os juros subirem e flexibilidade para emergências. A estratégia mais inteligente para a maioria das pessoas é diversificar entre diferentes tipos de CDB conforme seus objetivos e prazos específicos. Para a reserva de emergência, use CDB com liquidez diária, mesmo que a rentabilidade seja menor, porque o importante é ter acesso rápido ao dinheiro quando precisar. Para objetivos de médio prazo, como troca de carro em 3 anos ou entrada de uma casa em 5 anos, use CDB IPCA+, para garantir que o valor não perca poder de compra com a inflação. Para objetivos de longo prazo, como aposentadoria ou independência financeira, você pode diversificar entre CDB IPCA+, e CDB pós-fixado de alta rentabilidade, sempre priorizando bancos sólidos e respeitando o limite de R$ 250 mil do FGC por banco. Nunca coloque todo o seu dinheiro num tipo só de CDB. A diversificação é sua melhor proteção contra mudanças inesperadas no cenário econômico. Para escolher os melhores CDBs disponíveis no mercado, você precisa comparar não apenas a rentabilidade, mas também o prazo, a liquidez, a solidez do banco e, principalmente, calcular a rentabilidade líquida real depois dos impostos e da inflação. Use comparadores online para ver as opções disponíveis em diferentes corretoras, porque muitas vezes as corretoras oferecem CDBs de bancos médios com rentabilidades muito superiores aos CDBs dos grandes bancos. Leia sempre as condições detalhadas antes de investir, principalmente sobre possibilidade de resgate antecipado, incidência de IOF e forma de cálculo da rentabilidade. Mantenha sempre uma planilha ou anotações sobre seus investimentos, incluindo valor aplicado, tipo de CDB, rentabilidade contratada, prazo de vencimento e rentabilidade real estimada, considerando impostos e inflação projetada. A mensagem central que eu quero que você leve daqui é simples. CDB pode ser um excelente investimento para construir patrimônio de forma segura e consistente, mas apenas se você entender os termos básicos e souber escolher as melhores opções para sua situação específica. IPCA, CDI, Selic, FGC, liquidez, tributação. São todos conceitos que trabalham juntos para determinar se seu investimento vai realmente multiplicar sua riqueza ou apenas conservar seu dinheiro com ganho mínimo. Quanto mais você entende esses conceitos, melhores escolhas você faz e melhores resultados você obtém ao longo dos anos. CDB não vai te fazer rico da noite para o dia, como alguns investimentos de renda variável podem fazer, mas vai te dar a base sólida de segurança e previsibilidade que todo patrimônio precisa ter, especialmente quando combinado com outros tipos de investimento numa carteira diversificada. Lembrando que isso não é recomendação de investimento, sempre busque orientação profissional antes de tomar qualquer decisão, mas o importante é começar a pensar de forma mais sofisticada sobre seus investimentos, entendendo como cada componente funciona e como você pode otimizar seus resultados através de conhecimento e estratégia. Se você chegou até aqui, comente CDB aqui embaixo para eu saber que você entendeu a importância de dominar esses conceitos básicos para investir de forma inteligente. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode revolucionar sua educação financeira. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.